2. Aqueles irmãos que desejarem acompanhar, ou nas Bíblias, ou aqui na nossa tela, Salmo 107, de 1 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois desendentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e enferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze, e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho os anciãos. Irmãos, nesse trecho que nós lemos de 32 versículos, nós encontramos 4 exemplos de livramentos de Deus pelo seu povo. Em cada um desse, o povo clamou e Deus respondeu. Deus livrou o seu povo, Deus deu o livramento. E o salmista, então, ele agradece a Deus em cada um desses livramentos, no versículo 8, no versículo 15 e no versículo de número 31. Nós vemos esses pequenos blocos de versículos, do 4 ao 9, onde ele livra alguns que vagam pelo deserto. Depois do 10 ao 16, aqueles que estavam presos. Depois do 17 ao 22, aqueles que eram afligidos e que chegaram à porta da morte, que estavam doentes. E depois do 23 ao 32, Deus livra os marinheiros que estão passando apuros no mar, num abismo. E a pergunta que eu faço nessa noite, e você? Você tem o que a agradecer a Deus? Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que nos livra. Quando nós clamamos, Deus nos ouve e Deus está pronto para nos livrar. Nós estamos aqui nessa noite, reunidos para louvar e para